Fala, meus lobos, pra quem não me conhece, meu nome é William, sejam muito bem-vindos ao Cateia do Ensino Pessoal. No vídeo de hoje, eu vou falar a respeito de como foi a minha sensação quando eu me deparei com a notícia de que eu tinha sido aprovado no concurso da EPICAR. Eu já falei aqui no canal com vocês diversas vezes sobre como eu fui aprovado, sobre a minha trajetória de estudo, sobre como eu comecei do zero, sobre como eu passei em 5 meses, mas eu não falei para vocês a reação que eu tive e o quão feliz eu fiquei quando eu descobri que eu tinha sido aprovado. Mas antes de eu falar isso aqui tudo para vocês em detalhes, se inscreve no canal, deixa o like e o link tá na descrição, caso você queira fazer parte aqui do melhor curso online do Brasil. Bom, galera, basicamente eu fui aprovado em 5 meses de estudos para a prova da EPICAR. Tem vídeo aqui no canal falando sobre a minha trajetória. E, pessoal, depois de ter estudado durante esse tempo, eu fiz a prova no dia 2 de agosto de 2015 e assim que eu fiz a prova, eu não sabia se eu tinha ido bem, se eu tinha ido mal. Eu olhei o meu resultado, eu tinha acertado 35 questões e na época isso era uma quantidade de acertos muito boa, tá? Hoje em dia não é tão assim, porque nós temos menos vagas e a concorrência é cada vez maior, mas na época ali 35 questões eu fiquei muito satisfeito com o meu resultado, porque eu não esperava acertar, para ser sincero com vocês, eu não esperava ter acertado nem 30, 32, e quando eu me deparei com o resultado, acertei 35, fiquei bem satisfeito, bem contente, e ainda tinha a redação para sair. Mas, de qualquer forma, aquela era a minha primeira tentativa, então eu sabia que eu teria outras tentativas aí se minha nota de redação não fosse tão bacana. Naquela época eu estava no 9º ano do ensino fundamental e era a minha primeira tentativa na EPICAR e eu sabia que eu poderia ter outras tanto na EPICAR quanto em diversos outros concursos. Então eu tentei ficar estabilizado na questão emocional e também não criar muitas expectativas para depois não ser frustrado. Bom, mas de qualquer forma, saiu a nota da redação e eu tinha tirado 7.2. Quando eu me deparei com a nota de redação, também fiquei muito satisfeito, porque eu sabia que eu não ia cair posições. Eu poderia subir umas 10, 15 posições. Como assim subir posições, William? Bom, galera, após a realização da prova intelectual, do exame intelectual, é liberada uma lista de classificação do exame da EPICAR, mas sem contar a redação. Ou seja, só daqueles que foram classificados para ter a redação corrigida ou aqueles que não obtiveram a nota e não terão a redação corrigida. Então, nisso já é liberada a lista de classificação. Eu tinha acertado 35 questões e a minha classificação foi 412. Sim, a minha classificação foi essa, muito longe das 180 vagas que era prevista naquela época, mas com a nota de redação eu subi 10 posições, ou seja, eu fui para 402. Então a nova lista de classificação eu já estava em 402. Bom, galera, eu sei que para vocês que estão vendo o vídeo aqui parece que eu estou muito distante das vagas, mas muito pelo contrário. A minha turma foi a última turma com ampla concorrência para homens, ou seja, não tinha vaga para as mulheres e também não tinha reserva de vagas, ou seja, eram 180 vagas para homens e pronto, acabou. Então, pegando como base os concursos dos anos anteriores, eu via que o aluno 450, 460 ou aquele que estava na posição 470, ele tinha sido chamado para EPICAR. E por que isso acontece? Por muitas desistências, principalmente. Muitas pessoas acabam fazendo a prova da EPICAR e do Colégio Naval e optam por ir para o Colégio Naval, ou algumas pessoas fazem a prova da EPICAR só por fazer mesmo e ficam numa posição muito top e depois nem vai para as próximas etapas. E também tem muitos desligados no exame médico. Eu já fiz aqui vídeo sobre o exame médico da EPICAR, confira aí no e-card. E nós sabemos que o exame médico da EPICAR ele é muito criterioso, então há muitos desligados. Bom, então quando eu vi essa posição eu fiquei muito feliz. Comecei a criar um pouquinho sim de expectativas, mas deixei para a última hora para comprar o enxoval. O que seria esse enxoval? Enxoval é o que você tem que levar lá para EPICAR, né? Você tem que levar ali camisas brancas, você tem que levar calça jeans, boné, essas coisas e tudo mais. Tem algumas coisinhas aí que precisa comprar, acaba ficando aí por volta de uns 800 a 1.000 reais
a compra do enxoval, dependendo do que eles pedem naquele ano. Bom, assim que saiu a nota de redação e posteriormente a minha classificação, eu fiquei muito satisfeito, mas ainda eu não estava aprovado no concurso. Meio que eu estava aprovado, mas não estava classificado, se é que vocês me entendem. A todo momento, vinham alguns pensamentos na minha cabeça do tipo, nossa, eu posso reprovar no exame médico, poxa, eu posso reprovar no exame físico, como é que seria o exame psicológico? E se eu me atrasar para algum exame? Então, deixa eu concluir todas as etapas e ver se realmente eu vou ficar dentro das vagas para depois comemorar. Então até esse momento eu fiquei indo lá para o Rio de Janeiro, fiz os exames, eu sou de Belo Horizonte, eu tinha que ir lá para o Rio para fazer os exames médicos, o exame psicológico e também o exame físico. E depois de fazer todos esses exames, a última lista que saiu, eu estava na posição 192, mas eram 180 vagas, ou seja, eu era o 12º excedente. Poxa, William, e o que você fez quando você se deparou com essa notícia, que você tinha abaixado de 402 até 192? Bom, pessoal, basicamente também fiquei muito feliz, mesmo eu não estando dentro das vagas, eu tinha uma noção de que muitas pessoas, como eu disse para vocês, desistem. Ou seja, tem a classificação final, que é aquela que depois de todos os exames, os alunos se encontram lá na Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Então, os 180 primeiros, depois de todos aqueles exames que eu falei para vocês, eles são convocados para a concentração final, onde eles vão apresentar os documentos, né, identidade e tudo mais, e vão, assim, começar a adaptação lá na EPICAR. Obviamente, eu não fui chamado para a concentração final. Porém, no primeiro dia da concentração final, que foi num sábado, eles liberaram a lista de excedentes. E 26 pessoas faltaram na concentração final. Isso significa que eles chamaram os 26 primeiros excedentes no primeiro dia. Galera, a minha felicidade foi simplesmente tremenda. O meu melhor amigo estava lá em casa e a gente viu essa notícia junto. Inclusive, ele é meu melhor amigo até hoje. Um salve especial aí pro João Henrique. Ele estava lá em casa, a gente estava zoando e tudo mais e dando F5 toda hora na página da EPICAR. E assim que eu dei mais um F5, me deparo com a lista de chamada. Fiquei muito feliz, dei um abração nele assim e tive que sair na rua para comemorar. Saí na rua gritando e tudo mais. Vou colocar aqui que eu tava de samba canção, tá? E realmente eu tava assim, só com a parte de baixo, uma cuequinha, beleza? Não preciso entrar em detalhes. E saí correndo de uma esquina até outra lá na rua de casa. Depois eu cheguei em casa, meu pai é militar, então meu pai ele me deu um puxão de orelha. Ele falou, pô, William, imagina se a polícia vê isso e aí você perde a oportunidade de ir pro seu concurso e tudo mais. Então meu pai me deu um puxão de orelha, mas o bom é que a rua toda ficou sabendo que eu fui aprovado na EPICAR. Mas a felicidade era tremenda, eu não tinha nem o que fazer na hora, eu realmente estava muito, muito, muito feliz, foi uma realização muito grande. E aí eu cheguei em casa e falei, papai, mamãe, seguinte, eu quero ir lá para EPICAR hoje. Eu tinha um prazo para chegar lá na EPICAR. Eu moro em Belo Horizonte, como eu já disse aqui no vídeo, e a EPICAR ela se situa em Barbacena. São aproximadamente 2h30 de viagem. Mas eu tinha até quarta-feira para me apresentar, ou seja, recebi a notícia no sábado e tinha até quarta-feira para me apresentar lá na EPICAR. Muitos optaram para chegar na última hora, ou seja, para não ralar tanto durante a adaptação. O meu pensamento foi extremamente o oposto disso. Eu queria chegar o quanto antes para não perder nenhum dia sequer da adaptação. Eu não queria perder nenhum momento precioso durante a adaptação lá da EPICAR. Bom, mas meus pais me tranquilizaram, falaram que não dava pra gente ir naquele dia, não dava pra ir no sábado, e aí a gente saiu no domingo, 9 horas da manhã, lá de BH. Eu cheguei em Barbacena, almocei fora da escola, cheguei lá mais ou menos meio-dia, 1h, e aí sim eu poderia finalmente me considerar um aluno da EPICAR. Realmente, naquele momento, quando eu pisei na EPICAR, eu senti que eu estava aprovado. Na verdade, eu acho que foi mais quando saiu a lista no site. Eu acho que a minha sensação de alegria tremenda foi de realização, de finalmente estou aprovado, foi mais quando saiu a lista lá no site da FAB, que eu vi o meu nome
como sendo convocado para o concurso da EPICAR. Então foi nesse momento que a ficha caiu. Foi nesse momento que, poxa, realmente eu tô aqui, realmente eu fui aprovado e agora só falta eu ir, que ninguém vai tirar isso de mim. Não vai ter mais nenhum exame, agora é só ir para adaptação e ser feliz. É claro que a ficha ela vai caindo com o decorrer do tempo, mas eu acho que o momento mais feliz foi esse. Depois eu tive várias fichas caindo. Quando eu cheguei lá na EPICAR, que eu me deparei com a fachada, com um aluno me recebendo e eu lá de cotonete, com esse uniforme aí que vocês estão vendo, eu cheguei, coloquei minhas malas, arrumei meu armário. E aí, quando eu estava arrumando meu armário, a ficha estava caindo. Caraca, agora eu vou ficar aqui 21 dias durante essa adaptação. E depois, quando eu estava fazendo as atividades com os alunos, com os estagiários, né? Não eram chamados de alunos, eram chamados de estagiários. Quando eu estava fazendo as atividades com os estagiários, correndo em forma, todo mundo em tropa, aí eu olhando para um lado, olhando para o outro, e a gente correndo igual eu via em filmes ou em vídeos motivacionais. Aí, de novo, a ficha foi caindo. Então, foram várias fichas caindo ao longo da adaptação, mas eu acho que a mais satisfatória de todas foi quando eu vi o meu nome finalmente na lista dos aprovados. Gente, esse vídeo aqui foi só um vídeo para falar para vocês como foi minha sensação e eu espero que tenha motivado vocês de alguma forma, principalmente faltando aí 3 meses, menos de 3 meses para a prova da EPICAR. Então é isso. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!